A intervenção no Distrito Federal chegou ao fim nesta terça-feira e o governo distrital reassume as forças de segurança nesta quarta. Agora, o interventor Ricardo Capelli volta para a vaga de secretário executivo do Ministério da Justiça e Segurança Pública. E o governador afastado Ibanez Rocha pode até voltar ao cargo também. A repórter Paula Lobão tem os detalhes. Depois de 23 dias de intervenção federal, o governo do DF volta a assumir nesta quarta-feira o comando das forças de segurança. Durante esse período, o Distrito Federal teve Ricardo Capelli como interventor, nomeado pelo ministro da Justiça e Segurança Pública, Flávio Dino. Capelli foi ao Twitter dizer que foram dias duros, que ele teve que tomar decisões importantes no calor dos acontecimentos e que ele deu o melhor de si. Espera ter acertado e o sentimento é de dever cumprido. Ricardo Capelli volta agora para a vaga de secretário executivo do Ministério da Justiça e Segurança Pública. Antes de deixar a função de interventor, Ricardo Capelli fez um relatório final que apontou falhas na coordenação da segurança pública do DF. Essas falhas possibilitaram os atos violentos de 8 de janeiro, quando os prédios dos três poderes foram invadidos e vandalizados. Nesta quarta-feira, Sandro Avelar, delegado da Polícia Federal, assume o cargo de secretário de Segurança Pública do DF. No primeiro dia de trabalho, Avelar já deve garantir a segurança durante a cerimônia de posse no Congresso Nacional e a abertura do novo ano do Judiciário. Nesta terça-feira, a governadora em exercício, Celina Leão, disse que com o término da intervenção na segurança pública do DF, haverá elementos para que o governador afastado, Ibanez Rocha, volte ao cargo. Nos bastidores, o que se fala é que Celina Leão tem sido aliada, fiel, de Ibanez, recusando a ideia de um possível impeachment do governador afastado. Por determinação do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, Ibanez Rocha deve ficar afastado do cargo por 90 dias. A decisão do STF foi no dia 9 de janeiro. Nesta terça-feira, o Procurador-Geral da República, Augusto Aras, pediu ao ministro Alexandre de Moraes o compartilhamento de dados de organizadores e financiadores de bloqueios em estradas e de atos em frente a unidades militares. Depois da vitória do presidente Lula, apoiadores do ex-presidente Jair Bolsonaro obstruíram rodovias e montaram acampamentos em frente a quartéis, manifestando contra o resultado das eleições de outubro do ano passado. Para Augusto Aras, essas informações podem ser usadas pelo Ministério Público nas investigações sobre os atos violentos de 8 de janeiro ou em eventuais apurações futuras sobre o tema. Amanda, na sua opinião, o decreto da intervenção foi bem aplicado? Será que Ibanez volta agora e que a lição foi aprendida pelas autoridades de segurança lá de Brasília com o 8 de janeiro? Adriana, são duas coisas um pouco diferentes, porque quem determinou a intervenção federal foi o governo federal, a União, o presidente Lula. O Ricardo Capelli, que era do Ministério da Justiça, assessor de Flávio Dino, ficou encarregado por 23 dias de tomar conta da segurança pública do DF. E nessa noite do dia 8 de janeiro foram colocadas algumas alternativas sobre a mesa do presidente Lula, ele mesmo contou isso numa entrevista à Globo News, e a outra era uma GLO, Garantia da Lei e da Ordem. Mas ele, naquele momento, percebeu que se entregasse o comando da segurança às Forças Armadas, depois do que havia acontecido no 8 de janeiro, que houve uma certa letargia e omissão, para dizer o mínimo, ele poderia colocar em risco o seu próprio mandato e perderia poder. Por isso, ele optou por essa segunda alternativa, que era a intervenção federal, e o Ricardo Capelli, de maneira muito competente, foi capaz de restabelecer a ordem no Distrito Federal rompida no dia 8 de janeiro, porque a gente teve uma polícia do Distrito Federal omissa, tanto é que você tem um comandante hoje preso da Polícia Federal, você tem o ex-ministro da Segurança do governo Bolsonaro, Anderson Torres, que havia assumido a segurança do Distrito Federal também preso e respondendo a processo, sendo investigado. E você tem um relatório do Ricardo Capelli que mostra muito consistentemente a cadeia de acontecimentos que leva ao dia 8 de janeiro. E ele aponta que no dia 6 foi feito um relatório de inteligência apontando para o risco de que no dia 8 chegariam muitos ônibus e poderia haver ataque às instituições da República. E ele revela, fez isso na sexta-feira passada, durante uma longa coletiva, que nenhuma ordem de serviço foi dada e nenhum plano operacional tomado e que a maioria dos comandantes de batalhões encontravam-se de férias. E mesmo depois desse alerta, no dia 6 de janeiro, Anderson Torres, que era o então secretário de Segurança Pública do DF, viajou de férias para os Estados Unidos, aliás, para o mesmo lugar, Orlando, onde se encontrava o ex-presidente, se encontra até hoje o ex-presidente Jair Bolsonaro. Ele vai mostrando essa cadeia de acontecimentos, de omissões, de quebra de hierarquia, de insubordinação, porque ele até conta que o comandante da PM do DF deu ordem para que outros batalhões, para que seus subordinados agissem como tivéssemos invasores, e as suas ordens não foram respeitadas. Tanto é que a defesa desse comandante está pedindo
aguardando agora a sua soltura e libertação, com base principalmente na conclusão desse relatório do Ricardo Capelli. A segurança volta, então, agora ao Sandro Avelar, que é tido como uma pessoa séria, já trabalhou em outros governos, comandará a segurança pública do Distrito Federal, e a parte que cabe ao afastamento do governador Ibanez Rocha, aí tem a ver com uma ordem, com uma determinação do ministro Alexandre de Moraes, posteriormente referendada pelo Pleno do STF, que foi do afastamento de 3 meses do governador, achando que, baseado no pressuposto de que ele foi omisso e não tomou as devidas providências para resguardar aí a segurança dos 3 poderes, das sedes dos 3 poderes. Aí, então, são coisas um pouco diferentes, mas aos poucos, volta à normalidade a vida no Distrito Federal, por enquanto, sob comando de Celina Leão, vice-governadora. Roberto, o modo é saber se o atual governador afastado, né? O governador que foi eleito, volta, né? Pois é, como a Amanda apontou aí tem 2 coisas diferentes, né? O afastamento do governador e a intervenção na segurança pública do Distrito Federal. A intervenção com a qual eu tive contato direto foi a intervenção na segurança pública do Rio de Janeiro. Foi feita em 2018, se eu não me engano, entre março e dezembro de 2018. E durante aquela intervenção, que durou vários meses, foram realizadas tanto ações práticas de enfrentamento ao crime no Rio de Janeiro, quanto ações estruturais, né, que organizaram melhor a estrutura da Polícia do Rio e deixaram um legado muito grande de equipamentos. Eu coordenei a transição da segurança pública do Gabinete de Intervenção Federal para as secretarias de Polícia Civil e Militar, e depois fiquei pouquíssimo tempo na Secretaria de Segurança aqui, até que ela fosse extinta. Até onde eu sei, a Polícia Militar do Distrito Federal é uma das forças mais bem preparadas do país. Mas vocês sabem que o Brasil é cheio de especialistas em segurança pública, né? São pessoas que, baseados em meia dúzia de imagens, umas manchetes de jornal e uma coisa que eu ouvi dizer, tiram conclusões que só poderiam ser tiradas depois de muito tempo de investigações sérias. Isso não é nenhuma novidade, né? Eu até escrevi um livro falando sobre isso. Chama-se A Construção da Maldade. Quanto ao retorno do Ibanez, é mais do que apropriado.